irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu peço aos irmãos que se inscrevam no canal e curtam esse áudio. Queria falar um pouquinho nesse áudio sobre um assunto que a gente conversa sempre aqui. Em muitos vídeos que eu gravei e até em algumas lives eu abordei esse assunto, que é o perdão. Mas na prática é difícil perdoar alguém. É uma coisa bem difícil, né? E nós temos a tendência de querer se enganar quanto ao perdão. Dizer para si mesmo, eu já perdoei. Quando na verdade há ali ainda alguma coisa, mas nós não admitimos. Deus, ele sonda o nosso coração, ele sabe que há. Mas eu acho que essa prática de negar para si mesmo, que ainda não perdoou, faz parte do ranço, faz parte do rancor, da mágoa, faz parte do orgulho nosso orgulho humano, de até nisso não reconhecer quando somos feridos. No deserto a gente tem amigos, né? Pessoas que a gente consegue conversar e que o Senhor nos dá ao longo dessa trajetória. Ela é uma amiga de muito tempo de deserto e ela comentou sempre comigo sobre essa questão de perdão, e ela relata isso, né? No vídeo que eu coloquei mais cedo, ela fala sobre essa questão do perdão e o quanto que isso destravou o mundo espiritual, no caso dela. Eu vivi uma experiência parecida, irmãos. Eu depois que eu soube da traição, que eu soube do que aconteceu, o ódio tomou conta do meu coração. Eu não conseguia mais orar, eu não conseguia mais ter paz, eu não conseguia fazer mais nada. Minha vida espiritual com Deus travou de maneira que eu também não conseguia sentir sequer comunhão. Eu fiquei muito frio, aquilo foi me corroendo, foi me consumindo. Eu vi uma mensagem falando sobre o poder do perdão, e essa mensagem foi um dos fatores que me levou a decidir perdoar de verdade, a escolher, né, esse caminho de perdão. Porque é um caminho que você trilha. Não é assim uma porta que você entra e do dia para a noite você já está com o coração limpo e já perdoou. Não é assim não. É um caminho. Você vai percorrendo ele à medida que... É que nem aquele texto de Ezequiel, né, da torrente das águas purificadoras. Ele ia avançando e cada vez que ele ia mais fundo, aquelas águas iam tomando, né? Iam ficando, a princípio era só no calcanhar, depois batia no joelho, depois na cintura, e aquilo foi tomando ele. E o perdão é assim mesmo, é igual um rio, você vai ter que entrar e ir mergulhando. Quanto mais fundo tu for, maior vai ser o perdão que tu está liberando para a pessoa. E perdão não é para quem merece, perdão é para quem não merece. Não merece o perdão, mas você tem que liberar. E esse vídeo aqui eu queria só comentar uma coisa que eu comentava com meu parceiro de oração daí, comentando sobre uma mensagem que ele viu. E foi dito uma coisa bem importante. Eu falei, vou colocar isso no canal, que eu acho que é bem relevante. A irmã, ela dizia nessa mensagem que a melhor forma de se perdoar alguém, a forma mais eficaz de liberar o perdão, é você orando pela pessoa. E eu achei isso simples, mas pertinente, porque isso é evidenciado na Bíblia. Quando Jó ele ora pelos seus amigos, o cativeiro dele muda. Nós vemos isso lá em Jó 42, no versículo 10. Diz assim a palavra de Deus: e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro, a tudo quanto dantes possuía. Então, quando nós oramos por alguém que nos fez tanto mal, né, e a oração é uma transferência de vida. A oração, quando você ora, você está orando por algo, ou por alguém que você gosta, ou por algo que você quer. Imagina orar por alguém que você não quer orar, por alguém que te fez, que te feriu. Então, essa sim é a melhor forma de você, a mais eficaz de você perdoar alguém. Ore por ela. Ore. Não adianta tentar fazer filtros, tentar criar estratégias humanas de uma maneira ineficaz de liberar o perdão. O perdão, ele acontece realmente no mundo espiritual. Então, ore pela pessoa. Pague um preço por ela em oração. A Patrícia, no vídeo dela, ela comenta isso. Ela orou pelo marido dela, orou pela outra mulher, e o Senhor foi limpando o coração dela, né? Então, é uma estratégia bíblica. O Senhor Jesus, ele diz que quando nós não perdoamos, né, orando, perdoamos aqueles que nos ofendem, o Pai também não nos perdoa. Então imagina, olha que problema. A gente fica com um ranço no coração e coberto de pecado, porque Deus não perdoa os nossos pecados. É um verdadeiro fardo que a pessoa leva. Eu realmente acredito que o perdão é um processo.
Eu acho que a escolha de perdoar, ela pode ser tomada a qualquer momento. Você tem que escolher perdoar. E aí você entra na rua que eu falei, né? Ou no rio, né? Que tu vai cada dia mais liberando esse perdão e se aprofundando nesse perdão. E tem que ser assim, irmãos. Não é uma escolha fácil, uma escolha difícil, mas depende de nós. Tem muita coisa que somos nós que podemos fazer. E aquilo que nós não podemos fazer, Deus irá fazer, Deus irá mudar, Deus irá transformar. Eu sempre comento isso nas lives, que a maior parte das pessoas que conversam comigo, o que eu identifico é que a pessoa ou ela não liberou perdão ou ela não deixou ir, o cônjuge. Então são coisas que ficam sempre assim claras demais, né? Então você tem que fazer também um checklist de quem perdoar. A gente sempre vem à mente o marido, a esposa, mas tem algumas pessoas que foram usadas, né, pelo adversário e que acabaram também ali, enfim, nos ferindo ou nos traindo de alguma forma. Também tem que orar por essas pessoas, também tem que pagar um preço por elas em oração. E eu digo que esse processo é um processo maravilhoso, porque a gente começa a voltar para a posição, né, de estar em comunhão com Deus, é algo impagável. Você sentir que Deus está ouvindo as suas orações e você não tem aquela necessidade de querer só ouvir Deus falar, mas você ter a necessidade de saber que Ele te ouviu, né, e ter essa certeza. Isso é a melhor coisa. Quando o coração está cheio de rancor, de mágoa, a certeza que a gente tem é outra. A certeza de que as nossas orações parecem que não subiram, né? Elas estão retidas em algum lugar por conta da falta de perdão. Então, quando Jó orou pelos seus amigos, o Senhor mudou o cativeiro dele. E eu creio que Deus vai mudar muitos cativeiros quando o irmão, uma irmã se posicionar da forma que Deus quer. Tem muita gente que trava a sua vida, fica rodando no deserto durante anos devido à falta de perdão. Então vamos perdoar. Essa palavra é para mim, é para você, a gente guardar no nosso coração e limpar o nosso coração de toda dificuldade. A paz do Senhor Jesus.